o principal traço de amadurecimento é ser responsável por outros seres humanos. Tanto que na Roma antiga, como é que um homem, ele era classificado como um homem de valor? Era por quantas pessoas ele era capaz de se tornar responsável. Então, quando chegava, por exemplo, num conselho de uma cidade, que iria se discutir alguma coisa, e um homem levantava a mão, as pessoas perguntavam, você é responsável por quantas pessoas? Ah, por ninguém. Então senta e não fala, porque se você não é responsável por ninguém, você não tem voz. O problema é que hoje esse cara tem um Twitter, ele pode twittar o que ele quiser. Na Roma antiga, não. Querido, senta aí que você não é responsável por ninguém. Isso vai te dar ímpeto e energia para que você se torne cada vez mais um homem virtuoso. Só que não existe virtude se não existe responsabilidade. Sou totalmente travado, não consigo dar certo em nada. Eu sou aquele cara que você postava, dava porrada, falava que o cara era vagabundo, gostava de PlayStation. Eu sou esse cara. Sou um cara muito acomodado, sou um cara morno, frio, não tenho muita ambição. Enfim, tenho vários medos, medo de dar certo e medo de dar errado. Você veio com quem aqui? Eu vim com a minha amiga Cristiane, trabalhei já com ela. Hoje eu trabalho no escritório de contabilidade da minha família. E é isso. Qual é a tua questão? Você quer resolver o quê? Eu quero ser homem, tipo, morar. Case e tenha filhos. Exatamente. Case e tenha filhos. Mas como é que eu vou casar se não tem dinheiro nem pra... Mas você não precisa... Você não precisa de dinheiro pra você casar. Não, hoje elas estão exigentes, cara. Você vai encontrar alguém que está da altura do que você pode oferecer. Ah, eu quero uma mulher maravilhosa, incrível, fodona. Ela está procurando um homem maravilhoso, incrível, fodão. Então não pode ter um descompasso entre quem você é do que você quer. É aquela coisa, porra, eu trabalho como estagiário e eu quero ir na loja da Porsche tirar 911. Não será possível. Existe um descompasso. Então, eu jogo PlayStation... Não jogo mais. Não, beleza, mas eu jogava PlayStation, fumo vapor, não faço atividade física... Não estudo, não vou na igreja e eu quero achar uma mulher AAA, uma mulher nível máximo. Não tem como, é impossível. Eu vou precisar olhar, isso é um traço de humildade, eu vou precisar olhar ao redor e encontrar alguém que está do meu nível. Mas eu não quero, eu quero uma mulher mais virtuosa. Se torne um homem mais virtuoso. Então, eu tenho um caso parecido com o de vocês. A mulher chegou pra mim e falou, se torne o cara tal. E eu não consegui. Aí, ó... Mas você não conseguiu porque você não achava que ela realmente valeria a pena. Não, eu não consegui porque eu não consegui ser o cara pra mulher, não consegui. Eu joguei futebol, não consegui ser jogador. Não conseguia e não consegui. Não, olha só. Case-se e tenha filhos. É isso que vai fazer você se tornar, de fato, um homem. Homem solteiro é disfuncional. A maior parte dos assassinatos que acontecem são homens solteiros matando homens solteiros. A maior parte dos moradores de rua, mais de 90% dos moradores de rua, são homens e são solteiros. Homem solteiro é completamente disfuncional, não serve pra nada. Então case e tenha filhos. De verdade, eu não tô falando isso pra... É real isso. Porque qual é o ponto? O amadurecimento não vem quando você tem uma carteira de habilitação, não vem quando você fica milionário, não vem quando você abre uma empresa. Zero. A maturidade vem quando você é capaz de ser responsável por outras pessoas. É isso que eu ia perguntar. Hoje Só você isso. é responsável por quantas pessoas? Zero. Nem por mim. Exato. Então esse é um desafio. Você vai precisar ter o desejo, a ambição de ser responsável pelos outros. Então, por exemplo, quando a pessoa vai e olha, nós somos responsáveis por muitas famílias que são os nossos colaboradores. Né? Deus não permitiu ainda, não nos agraciou com filhos, mas se dependesse da nossa vontade, a gente teria 3, 4, 5 filhos. Então, assim, o principal traço de amadurecimento é ser responsável por outros seres humanos. Tanto que na Roma antiga, como é que um homem, ele era classificado como um homem de valor? Era por quantas pessoas ele era capaz de se tornar responsável. E tem até termos para isso. Por exemplo, um decano é um homem que ele é capaz de cuidar de 10 pessoas. Um centurião é capaz de cuidar de 100 pessoas. Então, quando chegava, por exemplo, num conselho de uma cidade, que iria se discutir alguma coisa, e um homem levantava a mão, as pessoas perguntavam, você é responsável por quantas pessoas? Ah, por ninguém. Então senta e não fala, porque se você não é responsável por ninguém, você não tem voz. O problema é que hoje esse cara tem um Twitter, ele pode twittar o que ele quiser. Na Roma antiga, não. Querido, senta aí que você não é responsável por ninguém. Então tem que ser um desejo da tua alma encontrar uma mulher, se dedicar pra ela, se casar com ela e ter filhos. Porque quando você fizer isso, você fala, caramba, você acordou de manhã e fala, cara, essa mulher depende de mim. Eu sou responsável pela segurança dela,
pela integridade emocional dela, eu tenho que entregar o que ela precisa. Daqui a pouco, bum, pipoca um filho. Cara, agora eu sou responsável por esses dois. Isso vai te dar ímpeto e energia para que você se torne cada vez mais um homem virtuoso. Só que não existe virtude se não existe responsabilidade. Então, por exemplo, se hoje alguma coisa der errado, talvez, os seus pais têm empresa, que não sei o que, não sei o que. Então você tá num lugar que é extremamente confortável. Você mora onde aqui? Na Barra mesmo. Na Barra, ok. Então, deixa eu te dar o meu exemplo. Você mora com seus pais? Total. O meu exemplo, tá? Eu morava em Cuiabá, no fundo da casa da minha mãe. Eu fiz Puxadinho. mas eu fiz assim uma puta suíte e tal, né? Eu fiz um suíte incrível, não. É que eu fiz aqui no fundo da casa da minha mãe e tal, mas é o meu lugar e tal. Morava. Eu fiz isso no meu quarto. Exato, então, mas a pessoa que mora no fundo da casa dos pais é como se fosse a criança morando na casa da árvore. Lembra da casa da árvore? É criança morando no fundo da casa. Eu era esse cara. E eu brincava de ser empresário. Morava no fundo da casa da minha mãe. Quando dava dia 20, o dinheiro acabava, minha mãe me emprestava pra botar gasolina no meu carro. Sabe assim, eu era uma criança. E aquilo começou a me incomodar. O que eu fiz? Cortei o laço. Tô ficando incomodado. Aí eu cortei o laço. Aí que você vai ter coragem de fazer isso. Primeira coisa, saia da casa dos seus pais. Saí da casa dos meus pais, mas eu não fui pra rua do lado, não. Eu mudei de estado. Eu saí de Mato Grosso e fui pra Santa Catarina. Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu não fiquei assim, vou encontrar um lugar pra morar em Santa Catarina, não. Eu falei, eu vou pra Floripa e eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu fui pra Florianópolis, enchi meu carro de coisa, fui pra Florianópolis, cheguei lá, eu fiquei num hotel baratinho, um Ibis Budget, um hotel bem baratinho, e quando eu cheguei no hotel, sentei no quarto e eu comecei a chorar. Eu devo ter chorado umas 2 horas de desespero, porque eu falei, eu não conheço ninguém nessa cidade. Se eu passar mal, eu não sei pra onde ir. E ali eu falei, cara, eu preciso cuidar da minha vida. Eu preciso fazer a minha vida dar certo. E me afastei da minha mãe. E aí lá, o que começou a acontecer? Eu comecei a economizar dinheiro, porque não podia faltar. Eu tava longe, eu precisava fazer a coisa dar certo. Então eu não fui pra um lugar top, eu fui pra um apartamentinho piquititico. Então assim, esse tipo de coisa vai ativar em você um nível de preocupação que um homem tem que ter. Hoje não tem essa preocupação em você. Se faltar, meu pai tem, minha mãe tem. Moro na casa da minha mãe, comida e teto não falta. Então você quer resolver? Eu não tô acreditando que você quer resolver isso. Você quer resolver isso? Ela que é amiga, ele quer resolver. Ele quer resolver isso, amiga? Não, ele quer. Tá. Você quer resolver isso? Consegue. Saia da casa dos seus pais. Karina, mas o que eu recebo da empresa do meu pai, não dá pra pagar um lugar legal. Vá morar num lugar ruim. Vai morar no Recreio. Passe dificuldade. Ponte que caiu lá no Recreio, depois do Recreio vai embora lá, ó. Renato, olha só. Saia da casa dos seus pais. Vá pra um lugar infinitamente mais simples que deve ser a casa dos seus pais. Vai morar numa kitnet que você vai ter que limpar. Você tá entendendo? Entra no jiu-jitsu pra apanhar de outro homem. Porque homem pra se formar, precisa passar por dificuldade. Você ainda não passou pela fase de... Você tá com que idade? Que idade você tem? 34. Tá. Como chama a fase da... Isso é uma... Quem é que tem filho homem? Tá? Presta atenção nisso. Vocês têm filhos homens. Existe um ritual em toda cultura milenar. As pessoas acreditam que o planeta Terra, a humanidade é o que aconteceu dos anos 80 pra cá. É uma imbecilidade sem fim, né? A pessoa não consegue entender que existem ali 4, 5 mil anos de rituais, ela não consegue entender. E todo grupo tem um ritual de passagem pros homens, para ele deixar de ser menino e se transformar num adulto de fato, num homem. E várias tribos, vários povos têm nomes diferentes para isso. Em Esparta se chamava de Agogé, mas o nome comum se chama catábase. Catábase é o tipo de ritual de passagem, que acontece mais ou menos em volta dos 10 anos de idade, onde se afasta o menino da mãe, principalmente, e faz esse menino ir para um ambiente onde ele vai passar por solidão, dor e pobreza. Então assim, quando eu passo por esses lugares, me sinto sozinho, sinto dor e eminência da pobreza, eminência da miséria, ou seja, vai faltar. Quando eu passo por isso, minha alma é trabalhada. Deixa eu dar um exemplo disso. Tem tribo
indígena no Brasil que esse ritual acontece até hoje. Quando o menino tem cerca de 10 anos, ele é retirado de perto da mãe, e aí os homens fazem um ritual que levam aqueles meninos naquela faixa etária para o meio do mato, quilômetros da tribo. E eles fazem um ritual lá e soltam os meninos lá naquele lugar no meio da floresta. Os meninos estão lá e antes de soltarem eles, é feito o seguinte ritual. Com uma faca eles arrancam um dente do menino. Arrancam um dente do menino. Dor. Os adultos vão embora. Solidão. E deixa o menino lá sem água e sem alimento. Ele tem que voltar para a tribo. Pobreza, miséria. Os adultos não vão embora e deixam as crianças lá. Eles estão na mata escondidos. Não vai acontecer nada de mal, mas os meninos que estão ali acham que eles vão morrer. Ninguém vai deixar que eles morram, mas as crianças acham que vão morrer. E essas crianças, depois de dias, voltam para a tribo. E são recebidos agora como homens. Homens. E aí existe a lenda, né, que é o seguinte. Esse menino não pode... É muito lindo isso. Ele não pode cruzar o olhar com a mãe. Então, durante anos, ele não pode cruzar o olhar com a mãe. Se o menino tá fora da oca, a mãe tem que estar na oca. Durante anos. Porque a lenda é que se eles cruzarem o olhar, ele volta a ser menino. Então tem muita simbologia aí. A gente foi pra África, no continente africano, a gente foi no Quênia. E tem um parque chamado Masai Mara. Tem a tribo Maasai. Os Maasais fazem o mesmo ritual. Rituais onde eles pegam umas abelhas e colocam dentro de uma luva, e o menino tem que botar a mão na luva. Eles pegam gravetos em brasa e vão marcando o corpo inteiro do menino. Você vê os adultos, eles parecem um couro uma pele de onça, cheio de queimaduras. E todos eles são capazes de sair com uma lança e matar qualquer coisa que tem na floresta lá e tal. Então de onde vem isso? Um ritual de passagem, que é doloroso. Qual é o ponto? Normalmente o homem que não passa por esse ritual, ele se torna um menino grande. Eu estava me tornando esse menino grande. E eu tomei essa decisão lá com 30 e pouquinhos anos. Foi um pouquinho antes de você. Acho que foi com 31, 32, por aí. E eu tava morando no fundo da casa da minha mãe com 32 anos de idade. Pô, tá tudo errado. Tudo errado. Então você tá exatamente nesse momento. Só que eu optei sair de uma situação que era extremamente confortável para passar pela minha catábase pessoal. Você tem que criar isso. A busca pelo jiu-jitsu foi exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O jiu-jitsu ensina que o homem ele precisa encontrar o conforto no desconforto extremo. Quantas vezes... Eu tenho 97 quilos, então normalmente eu treino com os caras que têm meu peso. Então eu acordo de manhã, voluntariamente eu pego o meu kimono, eu vou pra academia pra ficar junto com outro cara de 100 quilos que ele quer arrancar a minha cabeça. E quando ele tá lá no estrangulamento encaixado, eu preciso conseguir virar meu pescoço pra poder respirar por mais 5 segundos, pra eu conseguir me desvencilhar. A busca por isso. Mas quando eu falo sobre tudo isso, o Wendel é louco. É maluco. Por que eu vou buscar desconforto? Por que eu vou sair do PlayStation? Por que eu vou deixar de morar com os meus pais? Porque é pra criar esse couro grosso. É pra não ter medo daquilo que é mais difícil. Então, a primeira decisão sua, claramente, é sair da casa dos seus pais. E viver num padrão que a sua competência é capaz de manter. Ah, mas eu quero viver com tal coisa, eu quero ter um carro foda também, eu quero... É muito comum isso, né? Os meus pais têm uma BMW. Então eu só vou sair da casa do meu pai quando eu tiver uma BMW também, porque eu tô acostumado a andar com BMW. Mas peraí, o seu pai demorou 40 anos trabalhando pra ter uma BMW, ele tem 60, ele trabalha desde os 20. Não, mas eu só vou sair daqui quando eu tiver uma BMW também. Existe um problema aí. Então, se você sair da casa dos seus pais, for morar sozinho, você se torna um homem mais atraente. Você vai ter perda social, de status, mas você se torna um homem com mais virilidade, porque você vai ter que fazer as coisas acontecerem. Te dar um exemplo. Gabriel, meu filho, tá? A gente fez um post sobre isso, mas não sei se vocês sabem, mas nós seremos avós. Gabriel, meu filho, tá esperando. A Lívia vai chegar em dezembro, né? Karina, não, você que vai ser avô, né? E o Gabriel tinha muito traço de menino. Com o noivado agora, com a vinda da Lívia, o Gabriel saiu de ser o cara que estava fazendo 7, 8 mil reais por mês
E ele já tá fazendo mais de 30 mil reais por mês líquido. Por quê? Ele tinha essa morneza, essa lentidão. E eu tenho certeza que Gabriel vai estar fazendo uns 100 mil líquido até meio do ano que vem. Sabe quando a água bate na bunda? Ele chegou assim e falou, caralho, eu vou ser pai, meu Deus do céu, cacete, eu vou ser pai, e agora? Aí ele começou a fazer o trabalho dele. Eu falava pra ele fazer o trabalho dele, ele não fazia. Porque pra ele 6, 7 mil tava bom pra ele. Ele falou assim, caramba, mas não, peraí, eu vou casar, vou ter filho. E sair de 7 mil pra 30 aconteceu em 6 meses. Só que ele teve que morar sozinho, ele teve que arrumar uma mulher, vai ser pai, e essa jornada vai acontecer. Então assim, é tudo isso que eu tô te falando, parece que é um trade muito ruim. Porra, que merda, eu vou ter que comprar minha própria comida, é uma merda isso tudo aqui, porra, vou ter que ir pro jiu-jitsu, o cara vai querer arrancar minha cabeça, ah, meu Deus do céu. Parece que é um trade muito ruim. Mas olha pra vida das pessoas que você admira. Essas pessoas, de alguma forma, passaram por uma catábase. Você pode esperar que isso aconteça, ou você pode criar a sua. Se eu fosse você, eu faria como eu fiz, eu criaria a minha. Então é simples. Qual data que você vai sair da casa dos seus pais? É a primeira pergunta que você tem que responder. Pior que agora eu vou ter que aturar falando o Protagon todo no meu ouvido. Eu te falei da kitnet, você tinha pra kitnet. Mas é isso, eu com 20 anos eu morava numa kitnet sozinha. Eu não tenho vaidade de tenho Mas que não morar. é sobre vaidade. Não é Eu sobre sei vaidade, que você não tem vaidade. é sobre conforto. É sacrifício. É sacrifício. Conforto, sacrifício. É sobre ficar desconfortável, é sobre ficar inseguro, é sobre ficar difícil. Você trabalha na empresa dos seus pais. Você não tem ninguém abaixo de você? Na empresa? Hoje não. Então, e o que você vai fazer, entende? Para se tornar um líder dentro da empresa dos seus pais? Você vai ficar sempre lá sendo empregado de baixo escalão na empresa? Entendeu? Você precisa galgar. Se você vai, não tem problema trabalhar com seus pais, né? Não há problemas. Desde que você esteja se portando como um sucessor da sua família e não lá como um herdeiro deles. Tá? Então, o que eu vou fazer para estar líder de um setor, talvez depois um gestor, um gerente, e um dia meu pai queira se aposentar e eu vou assumir? Não são muitas coisas. Primeiro, morar sozinho. Segundo, pedir mais responsabilidade na empresa da sua família. Falar assim, me dá uma pica gigante pra eu resolver aqui. O que tem de bucha pra eu resolver aqui? Mesmo que você não tenha a menor ideia de como resolver. Teu pai tem que ver isso na bolita do teu olho. Falar, caralho, meu filho tá diferente. O que tá acontecendo aqui? Ele olhar na bolita do teu olho e falar assim, caramba, ele tá diferente. Ele vai olhar diferente pra você. Morar sozinho, pedir mais responsabilidade, sempre, peça mais responsabilidade. Wender, mas aí eu vou sentir pressão. Gente, pressão é privilégio. Se sentir pressionado, isso é um privilégio. Pressão. Aí você vai morar sozinho, você vai começar o jiu-jitsu e naturalmente tua energia vai mudar. Vai aparecer uma morena maravilhosa pra você e já vai falar assim, vai botar pressão em você. Quero casar. E aí pronto, você casa, já manda um moleque na morena, entendeu? Aí você fala assim, caralho, agora, pô, tá vindo um guri, o que eu faço agora? Trabalha, filho, faz dinheiro. Esse é o caminho, esse é o caminho. Não fica esperando um insight, um desbloqueio, um destravar, uma virada. Morar sozinho, jiu-jitsu, empreender, ter filho, casar, missa no domingo, acabou, é isso, a vida é isso. Fim. Obrigado. Fechou? Mas qual a data que você vai morar sozinho? Qual a data que você vai sair da casa dos seus pais? Vamos botar uma data nisso aí. Você pode... Não, calma aí. Ó, mas você tem... Ano que vem, vamos botar ano que vem. Não, né? mas aí eu vou te dar 3 opções. Novembro, dezembro ou janeiro. Você pode escolher, tem 3 opções. Janeiro. Então vamos lá, até o dia 30 de janeiro? 30 de janeiro? Não, calma, porra, deixa o cara passar o Réveillon, porra. O cara tá com 34 anos fazendo a coisa toda errada. Calma, ele tá dando um deadline razoável, 60 dias. Ela já quer fazer o negócio acontecer agora. 30 de janeiro? Sério? Real. Vai ser desconfortável, vai dar um medo do caramba. Eu, com o nível de desenvolvimento humano que eu já tinha, quando eu cheguei lá, que merda e tal. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. 30 de janeiro. Temos esse pacto, então? Então tem jeito ainda. Hã? Com 34 tem jeito ainda. Claro que tem. Isso Temos tudo esse que o pacto, sim ou Wendel não? tá falando... Então tá bom. Dia 30 de janeiro, é sério isso. Temos esse pacto?
Ó, você tá aqui. Não, fecha esse vídeo agora e faz um outro agora. Qual que é o nome do seu pai? Rogério. Rogério, maravilha. Vamos, filma aí. Seu Rogério, estamos aqui, ó. Eu e Renato tá fazendo um pacto comigo aqui. Qual que é o pacto? Eu morar sozinho até 30 de janeiro. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Olha, quando você estiver morando sozinho, vou te falar o seguinte, se você estiver morando sozinho e você estiver no jiu-jitsu aí uns 6 meses, eu venho pro Rio pra gente poder treinar junto e tomar um açaí depois. Beleza. Fechado? A vida nunca mais será a mesma, sério.